Estamos conectados o tempo todo, mas nos perdemos nas distrações. O tempo escapa, o passado machuca, o futuro assusta e o presente se perde no meio do caminho. A ansiedade nos consome, a tristeza nos puxa para trás e a fé parece cada vez mais distante. Mas há uma voz, uma promessa que carrega uma certeza: o melhor tempo é agora. Vença as distrações, reconheça o cuidado de Deus e permaneça conectado em Jesus, porque dias melhores virão. Não adie, não fuja e não pare. Melhores virão. Essa é a série de mensagens que nós temos refletido ao longo desses dias. Hoje, então, nós chegamos ao encerramento dessa série, onde nós já falamos sobre o melhor tempo, que é agora. Nós ministramos semana passada, através do casal Pedro e a Vivian, toda tempestade ela passa. E hoje, então, nós vamos para a terceira mensagem, cujo tema é o que fazer para avançar com fé e esperança. Vou pedir que acenda as luzes do templo, por gentileza. Queridos, nós estamos refletindo, e é interessante porque há situações da nossa vida em que nós somos colocados diante de situações em que o medo, a tristeza, a escassez tenta nos sufocar. Bem, a verdade é que nós estamos diante de muralhas que parecem ser intransponíveis. E a grande questão não é o que acontece com você, mas é o que você faz com aquilo que acontece com você. Então hoje nós vamos estar compartilhando um pouco sobre o que fazer então para avançar, quando eu pareço não poder avançar por causa das barreiras que se estabelecem. Como eu posso chegar do outro lado se há um deserto que parece ser infindável? Como eu posso chegar na terra que foi prometida, se existe um rio, se existe uma muralha? Nós estamos diante de situações adversas, e hoje eu creio que por meio dessa palavra, o Senhor tem algo muito especial para ministrar ao seu coração. O texto lido fala sobre o profeta Elias, e é importante que você lembre do contexto do texto. O profeta Elias era um homem, ungido, fortemente usado pelo Senhor. Ele era tão usado pelo Senhor que em um dado momento, diante de 450 profetas de Baal e de Acera, ele simplesmente os desafiou, rogou aos céus, e a Bíblia nos diz que fogo desceu e todos os profetas foram eliminados. Ele era um profeta temido, ele era um profeta da unção, ele era o profeta que orava e o fogo descia. Ele era o profeta usado de uma forma poderosa pelo Senhor. E lá no Monte Carmelo, o seu nome, a sua unção foi estabelecido. Os seus seguidores rapidamente cresceram no Instagram e ele se tornou aquele que estava bombando, não só no hype das redes sociais, mas sobretudo nos corações. Na dimensão profética, ele alcançava e ele acessava ambientes, lugares e pessoas que ninguém ainda tinha alcançado. Contudo, algo aconteceu que o fez abalar diante desse grande desafio. Ele foi desafiado, ele foi ameaçado por uma mulher. Seu nome? Jezabel, a esposa do rei. E ela disse: vou cortar os fatos desse homem fora e ele vai ver o que é bom para tosse. E um cabra que orou, e o fogo desceu, e 450 profetas foram destruídos. Ficou com medo de uma mulher chamada Jezabel, também com o nome desse. O fato é que a pergunta que surge numa hora como essa é: como avançar com fé e esperança, quando tudo em nós parece querer parar? Sim, diante dessa ameaça de Jezabel, ele ficou estarrecido, ele ficou paralisado, e a Bíblia nos diz que ele deu alguns passos, que o levou para um ambiente de tristeza, de escassez, de medo. Sentimentos esses que muitas vezes eu e você temos no dia a dia. E não é algo que aconteceu com o profeta Elias, é algo que aconteceu com ele e comigo, e com você, e com cada um de nós. Porque eu confesso, essa semana, mais uma vez eu tive medo.
A primeira parcela foi 50 mil, a segunda 54.500. Eu já estou pensando na terceira, que só vai ser 54 mil. É mais barato. Todo mês baixa 500. Mas essa semana eu pensei, Senhor, faz esse arraiar render em nome de Jesus. Que o arrasta-pé e o forró traga milagre do céu. Para que mais uma prestação. E eu estou falando de prestação, mas a gente poderia estar falando de tantas coisas. O que é que hoje lhe aflige? O que é que hoje parece querer te paralisar? É sobre isso hoje que a gente vai compartilhar. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado, porque essa é a tua palavra. E muitos que estão aqui presentes nessa manhã, estão em situações adversas, assim como o profeta Elias. Mas nós cremos no poder da tua palavra, e aqui nos colocamos como instrumentos em tuas mãos. Por isso vem, Senhor, com a tua unção, para que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então, para vencer ou para avançar com fé e esperança, em primeiro lugar, renove suas forças no Senhor. Escute, é no Senhor, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá ânimo. Eu sei que a gente pode buscar profissionais, Deus seja louvado pelos psicólogos, psiquiatras, por todo tipo de intervenção, de tratamento que traz cura, acompanhamento das emoções da psique humana. Contudo, lembre-se, a força necessária só quem tem para te dar. Não é biotônico Fontoura, e nada contra essa bebida, mas é o Senhor. Ele é a nossa força. Jesus de Nazaré, Deus é quem vai me dar o respaldo, Deus é quem vai me dar força, o Senhor é quem vai me dar fé, e é o Senhor quem vai dizer, vai, e eu vou. As pessoas vão dizer, que loucura, não faz, não vai, não diga, não nessa direção. Mas se o Senhor está contigo, Ele é a sua força. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Se Ele disse que você vá, pode ir, e vá de olho fechado, porque a vitória é garantida. Agora eu sei que há situações em que a gente esquece que precisa renovar nossas forças. Escuta isso aqui, ó. Você veio aqui para ouvir essa palavra da parte do Senhor. Escute. Seu corpo não é uma máquina. Você precisa entender que você precisa cuidar do seu corpo. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. A presença de Deus se manifesta no nosso corpo. Então como é que eu vou avançar com fé se o corpo já está pedindo arrego? O corpo não aguenta. Colesterol, misericórdia. Parece um foguete que não para de subir. A minha pergunta é, como estão suas taxas? Como está a sua disposição? Uma pessoa esses dias disse, bispo, ore por mim por libertação. Eu preciso de uma libertação. Eu digo, não, o que você precisa é de reposição. Talvez você precisa de uma suplementação, talvez você precise de um acompanhamento. Talvez você precise ir lá para Emagrecentro e começar a repensar sobre a sua saúde. Inclusive, parabéns, doutora Cíntia, hoje completando mais um ano de vida. Vamos aplaudir essa filha, hoje ela está aniversariando. Deus abençoe. Esposa do doutor Tiago, que bênção. É assim que celebra aniversário, viu? Vindo para a casa do Senhor. Aleluia. Agora, o que é que você tem que fazer? Você tem que se render. Você tem que dizer assim, não adianta você, não, eu tenho um orgulho, né? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Parabéns. O motor vai bater e a minha pergunta é, o que é que você vai deixar? Pense nisso. Porque esses dias eu estava conversando com um casal que disse, quando eu lembro dos meus pais, eu me lembro deles trabalhando. Eu disse, o trabalho dignifica o homem. Não, eles eram workaholics. Eles eram viciados em trabalho. E trabalharam tanto. Ele foi disso. Minha mãe morreu de um ataque cardíaco, 62 anos. Eu danou-se. Foi, porque ela vivia preocupada, agoniada com negócios, investimentos, não sei o quê. Eu digo, e o seu pai? Meu pai era pior do que ela. Sério. Morreu quando? 6 meses depois. Eu digo que eu queria acompanhar a tua mãe. Mas enfim, o fato
é que às vezes parece que a gente não respeita. Aí a gente gasta boa parte da nossa saúde para ter um recurso que depois vai ter que ser gasto o recurso todinho para tentar repor a saúde. Não faz sentido. Quando nós nos rendemos em oração e louvor, vamos para a palavra, o Senhor tem um novo fôlego. Quem recebe o novo fôlego do Senhor? Ele tem algo novo para que essa jornada de coragem continue. Então não despreze o cuidado de Deus com os detalhes e comece a cuidar com aquilo que Deus te deu, que é o corpo, que é templo do Espírito Santo. Veja o que aconteceu com Elias. Quando ele recebeu a ameaça daquela mulher chamada Jezabel, a Bíblia nos diz que ele deitou-se debaixo de um zimbro e dormiu, e um anjo tocou. O homem era fogo puro, era labareda, era canela de Jeová. O homem era daquele que cospe milagres. Mas chegou uma hora que o motor estava prestes a bater. E ele simplesmente foi para debaixo de um pé de zimbro e dormiu. Escuta isso aqui. Talvez o que você esteja precisando é dormir. É porque você está tão agoniado. Ah não, que tem que acordar cedo, que tem que fazer, tem que produzir. Ah, eu tenho que chegar, os números, tem que bater a meta, tem que ir adiante. Nada contra, mas cuidado, será que isso não está demais? Será que você não precisa se dar o luxo de tipo assim, eu vou dormir mais hoje, só de raiva. Segunda-feira passada, depois de um rojão de final de semana, eu disse, linda, amanhã eu vou acordar tarde. Então eu não morri não. Pode me deixar na cama. Ela duvido, tu toda vez acorda primeiro que eu. Eu disse, mas amanhã você vai ver. Amanhã eu vou lhe surpreender. Amanhã eu vou acordar mais tarde. Eu dormi. Eu virei do outro lado. Dormi. E acordei tarde. 7 horas da manhã. Meu Deus do céu, eu disse, meu Deus, estou cansado de tanto dormir, misericórdia. Mas desde as 5 eu ficava virando para um lado para o outro, eu tenho que dormir. Aí tirava um cochilo, aí tem que dormir. Aí linda, tu está acordada? Não, estou dormindo. Mas eu fiquei na cama, eu só me levantei da cama depois das 7. Nunca faço isso. Mas eu fiz questão, sabe para quê? Para dizer, hoje eu dormi. Porque tem hora que a gente tem que dormir, gente. Depois do almoço eu digo, eu vou dormir. Não consegui. Mas eu tentei. O fato, gente, é que de vez em quando a gente tem que, sabe, dar uma parada. Elias estava exausto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O homem havia entrado no embate com 450 profetas. Era uma pressão muito grande. Antes de dar direções, Deus cuida do corpo, da alma. Assim como fez com Elias. Hoje Ele te trouxe aqui, sabe por quê? Para você repensar o que você vai almoçar, para você começar a analisar um pouco mais, e começar a entender o valor nutricional do descanso, bons hábitos. Porque afinal de contas, faz quanto tempo que você não bota o seu pezinho na areia da praia, e deixa a água tocar? Ai, que delícia. Fiz isso ontem. Fui lá. E eu estou vencendo a tirania do ter que postar. Eu tenho feito algumas coisas que eu não posto. Porque são experiências minhas com o Senhor. Às vezes eu não aguento, eu posto. Mas sabe assim, você precisa ter isso, gente. Para quanto tempo você não bota o pé na grama? Uma grama. Não, sem urtiga, pelo amor de Deus. Sabe assim, para você sentir aquele matinho no seu pé assim. É sobre isso, gente. Faz quanto tempo você não para respirar? Respirar. Hoje de manhã eu acordei, 10 para as 5 da manhã. Botei uma música gregoriana, cantochão. Um bocado de monge lá. Eu não sei que língua molesta dos cachorros estavam cantando, mas era uma coisa tão linda. E eu fiquei ali só. Os monges tudo cantando lá, e eu botei o joelho no chão. Senhor, abençoa minha esposa, Senhor. A bicha está nervosa demais, misericórdia, Senhor. Abençoa, opera um milagre.
A Bíblia de Deus, né? Ele fala com línguas inteligíveis. Não sabemos como orar, mas o Senhor sabe. Vai, Senhor, opera, o Senhor criou, o Senhor entende. Vai, Senhor, faz, opera um milagre. A bicha vive brava. Orei. Depois que eu orei, o que foi que eu fiz? Fui correr 12 quilômetros, a maratona do parque. Depois dar uma corridinha e tal. Mas como eu fiz, quando eu fiz meu momento com Deus, li a palavra, então eu fui correr, cheio da presença. Não levei nem fone. Eu digo, eu vou correr o tempo todo orando pelas pessoas. Terminei bem. Me arrependi de não ter ido nas 21. Era para eu ter ido nos 21 quilômetros. Me arrependi, porque senão é domingo, vou ficar cansado. Que conversa. Mas tudo bem. Quando eu vou sair no meu carro, alguém botou o carro trancando meu carro. Ai, que ódio da moléstia dos cachorros. Peguei o celular. Isso é uma falta de absurdo, misericórdia. Como é que pode? Eu estou indignado. Não sei. Quando eu olhei um adesivo, não da nossa igreja, louvado seja Deus, mas de uma outra igreja, gente, que por uma questão de ética eu não vou dizer que é a Farol. Aí na hora que eu gravei, eu digo, eita, lascou. Não, é um irmão em Cristo. É um irmão safado que prendeu, fez isso, não devia ter feito e tal. Enquanto eu estava pensando, demorou. Daqui a pouco chega o cidadão. Por que tu está aí parado? Eu digo, porque algum filho de uma midianita com a filisteia, porque é crente, o adesivo é da igreja, botou o carro aqui, ele disse, eita, fui eu. O fato é, quando você começa a construção com uma boa base, o resto vai bem, gente. Vontade qual é? Voadora, armlock, mata-leão. Mas o que é que a gente faz? Perdoa. Na hora eu tirei o vídeo que eu tinha postado, e eu pensei, é sobre você entender que é o Senhor. Então, não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. Nós precisamos entender que para avançar com fé, renove suas forças no Senhor. Porque se não for nele, não tem técnica que funcione. Eu fiz um curso há uns anos atrás, e no curso o cara me disse, olha, a neurociência diz, não sei o que, era uma liga. Toda vez que você tivesse raiva, você dava uma ligada em você. Está com raiva, dá uma ligada em você. Eu só vivia assim, tec. Eu só vivia tec. E eu cheguei numa situação assim, que eu peguei a liga, tec, não funcionou. Torei aquela liga, quase enforca a pessoa com a liga. Depois disse, rapaz, não é liga nenhuma não, gente. E nada contra a técnica da liga. Mas quem me dá força é o Senhor. É começar na presença, orando, de joelho, louvando, e seja qual for o louvor. E se você quiser, experimenta o que eu faço. Eu creio que quando a gente entende que é o Senhor quem renova, diante das circunstâncias, Ele está conosco. Elias, ele descansou. Ele deitou embaixo da árvore. Ele dormiu. Ele entendeu que estava no momento em que ele precisava, parar e ouvir a própria respiração, se calar. Momentos de solitude, ficar sós com Deus. Não é solidão, é solitude. Queria te convidar a pensar nessas práticas, porque para avançar com fé e esperança, em segundo lugar, ouça a voz suave de Deus. Vocês estão ouvindo? É sobre isso. Eita, deixei a janela aberta. Whatever. Está regando tua casa, teu carro, o que seja que tu deixou aberto. Porque eu deixei a janela do meu quarto e da sala aberta. Que bênção, entra chuva e rega, molha e tira todo o estresse da minha esposa. Porque o problema não é a água que entra que molha, é a mulher que fica brava. É porque só para as mulheres saberem, é isso que a gente homem escuta. Chega no idioma que a gente já...
Senhor, em nome de Jesus. Quem crê que Deus fala no silêncio? Então por que tu vem falando? Porque não se cala. Porque tem que dar uma resposta? Porque tem que ser ignorante? Porque tem que ser o último a falar? Porque tem que gritar? Só tem uma boquinha, 2 ouvidos. Ouve mais e fala menos. Para avançar com fé, eu preciso discernir a voz de Deus. Gente, eu não sei vocês, mas para mim, isso é uma opinião minha, tudo é espiritual. E essa chuva é Deus falando comigo agora. Então eu vejo Deus em cada detalhe. É como se Ele estivesse me dizendo agora, mas continua semeando, que eu estou mandando a chuva e estou regando, e vai dar fruto. Então, para mim, gente, não tem possibilidade de eu ver um filho de um midianita com uma filisteia trancando meu carro e eu não ver que Deus está tratando. Então, para de ficar reclamando, para de murmurar, para de ficar batendo boca. Deus, Ele está se manifestando. Veja, em 1 Reis 19, no versículo 11 até o 13, a Bíblia nos diz que quando Elias, ele estava ali, Elias disse, Senhor, fala comigo. Veio uma tempestade, Deus não estava ali. Veio um trovão, Deus não estava ali. Veio então um vendaval, Deus não estava ali. A Bíblia nos diz, o Senhor não estava no vento, no terremoto, no fogo. Mas a Bíblia diz que veio um cício suave, veio uma brisa leve, e Deus estava ali. É por isso que às vezes eu tenho dificuldade de ambientes muito barulhentos. Uma pessoa me chamou uma vez, vamos para uma vigília, fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Digo, vamos. Quando eu cheguei lá, era um corta-trevas, era um forró gospel, labareda, Jeová, anjo subia, descia. Eu digo, mas como é que eu ouvi a voz de Deus? Tem muita coisa aqui acontecendo. Fui pedir oração a uma pessoa, ore por mim, aí veio mais 2, 3, todos oraram ao mesmo tempo. Eu ficava, gente, eu tenho TDAH, eu escuto com a oração, várias pessoas orando ao mesmo tempo, e eu quero pegar a oração de todo mundo. Aí um dizia, fecha, Senhor, outro dizia, abre, Senhor. Eu digo, peraí, para fechar ou para abrir, pelo amor de Deus? Eu fico doidinho. Mas zoado um negócio. Vocês sabem, quando eu era mais jovem, eu passei por um período de jejum, oração e consagração, buscando a varoa, para namorar, noivar e casar. E eu disse, Senhor, eu estou em busca de uma mulher para noivar, para namorar, noivar e casar. Tem que ser uma mulher tua, uma mulher abençoada. E eu já contei para vocês a experiência que eu fui numa vigília de oração, mas vou contar de novo, só de raiva. Porque tem gente que não ouviu. Vocês querem ouvir, não? Ah, então tem muita gente que gosta do babado. Eu fui para uma vigília de oração. Quando cheguei lá, eu só fiz uma oração. Senhor, envia a varoa. Só isso. O Senhor me entende, Ele me conhece, Ele sabe o nível de varoa que eu queria, o nível de todos os lados. E aí quando eu estava lá, chega um vaso. Mas chegou chegando. Eis que te digo. E eu, oh glória, diz Senhor. Eis que te digo. Eu, diz Senhor, pode dizer, estou todo aberto. Eis que te digo, é o gago, diz logo. Siricanta lá na praia, chupa a bala soft, a macaxeira baixou na feira, e estava nesse muito todinho, eu, bora, diz logo, Senhor. E o vaso disse assim, ó, eis que o Senhor ouviu tua oração. Uau! E Ele está respondendo, uau. E Ele já respondeu. Eu digo, glória. E ela já chegou. Só pode ser o quê? Sedex. Foi muito rápido. E ela disse, eis que a resposta da tua oração está diante de ti com a mão na tua cabeça. Vocês estão rindo que não foi com vocês. Na hora eu fechei o olho. Não, sério. Eu fiz uma oração. Eu disse assim, Senhor, só o básico. Senhor, não, Senhor, sério, Senhor, só o básico, Senhor. Não. Eu estou com vergonha ali, mas só o básico, Senhor, só o básico. Quando eu abri o olho, vai pro diabo que te carregue, misericórdia.
Não, sangue de Cristo tem poder. Gente, até chapa, ela estava sem chapa. Faltando dente, você estava fofa. Está repreendido em nome de Jesus. Escute, cuidado com esse povo que diz, eis que te digo, o Senhor manda te dizer. Cuidado com essas pessoas. Escute o que eu tenho para te dizer. Quando Deus quer falar, Ele fala no vento suave. Você quer que Deus fale com você? Então eu vou te dar agora uma receita secreta miraculosa. A palavra revelada de Deus. Se ela ficar fechada, ela é apenas um livro. Se você abri-la, ela é a boca de Deus falando com você. E hoje ela te diz, me leia. Nós precisamos estar prontos para receber o vento suave do Senhor. No meio da correria, num sussurro. No meio do corre-corre, uma palavra. Hoje, antes da celebração, tem intercessores que ficam aqui antes e depois. Eu vim até um dos intercessores para receber uma palavra. Que palavra? E o mesmo que deu a palavra foi o que ministrou aqui na dança, preparando a introdução dessa mensagem. Nós vamos estar prontos para receber, gente, nos detalhes da vida. Foi o Brennan Manning quem disse, Deus fala com clareza a corações que se aquietam para escutar. Você está pronto para aquietar seu coração? Relaxar. Deixar que Ele sussurre ao seu ouvido. Deixar que Ele fale com você. Deixar que Ele te dê direções específicas. Porque a gente vive num mundo muito barulhento, são muitas vozes, notificação, pressa, preocupação. E isso acaba tirando nossa atenção. Mas Deus, em sua ternura, Ele não grita para ser ouvido. Ele sussurra. E para escutar esse sussurro, é preciso aquietar o coração. Nos dias de hoje, cultivar esse espaço de escuta é tão necessário. Certa vez perguntaram para o Billy Graham, Dr. Billy Graham, hoje de manhã o senhor orou, falou com Deus quanto tempo? Ele disse, só 1 minuto. O repórter disse, que decepção, Dr. Billy Graham. O senhor é o maior evangelista desse século. E o senhor pela manhã só orou 1 minuto. Ele disse, não, eu só falei com Deus 1 minuto. Eu passei outros 50 minutos ouvindo a voz dele. Oração não é sobre o que você fala, apesar que falar faz parte da oração. Mas a oração também é sobre escutar. E escutar a doce voz de Deus. Para avançar com fé e esperança, terceiro e último lugar, levante-se e cumpra com seu propósito. Quando você aprende a renovar suas forças no Senhor, deitar, dormir embaixo de uma árvore. Quando você entende a importância de ouvir a voz suave de Deus, sabe o que acontece? Você agora se levanta com um propósito. Você entende que Deus, Ele tem uma direção para você. Quando vocês chegaram hoje, tinha alguém lá no trânsito usando um colete e gentilmente acolheu vocês? Aquelas pessoas entenderam o seu propósito. E elas estão hoje servindo numa escala de trânsito. No acolhimento, vocês foram recebidos, vocês foram acolhidos por pessoas preciosas, que alguns ficam lá fora abrindo porta, outros ficam aqui dentro, pessoas ficam ali. Gente, por favor, dá uma parada aqui, para de olhar para mim, olha ali para trás, olha que coisa linda, gente. Está ali o João e a Márcia, 2 voluntários, estão na porta que leva para o banheiro. Sabe o que eles estão fazendo ali? Eles estão servindo ao Senhor, porque eles entenderam que existe um propósito em ajudar, em facilitar. Márcia, João, em nome de todos os voluntários que hoje estão servindo, nós queremos honrá-los com gratidão no coração por encontrarem propósito para servir. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Jordano, Wellington, Ruth, Tiago, Raquel, obrigado a todos do louvor. Gente, isso é propósito. Está ali o ministro Sérgio, encontrou propósito e está em Boqueirão, na comunhão Boqueirão lá, servindo e fazendo isso com alegria. Está ali os reverendos Igor e Silviane,
pastores da nossa igreja lá em Pipa. Quem já foi em Pipa? Aquela praia paradisíaca. Pois é, nós temos uma igreja lá. Quando você for, não vai só para surfar, não. Vai para a nossa igreja lá também. Eles estão aqui hoje pela manhã, vieram fazer um concurso e estão aqui. São pessoas assim, gente, que me inspiram. Sabe a quê? A permanecer firme na missão. A Bíblia nos diz em 1 Reis 19:7, olha o que aconteceu com Elias. Levanta-te, disse o Senhor para ele, come, porque o caminho te será sobremodo longo. A minha pergunta, depois de você ouvir uma palavra como essa, é: qual será o seu próximo passo? Que tem pessoas que dizem assim: ai, o culto foi tão lindo. Gente, isso aqui não é um espetáculo. Ai, eu senti. Não, isso aqui não é sobre sensação. Isso aqui é sobre uma experiência para a decisão. É o que é que Deus hoje está falando com você. E quando você se levantar dessa cadeira, qual é a missão, o propósito que você vai cumprir através da sua vida? E o Senhor, Ele quer te usar. Deus também nos chama a sair da imobilidade, caminhar no propósito que Ele nos preparou. Você foi chamado para viver com um sentido. Você foi chamado para impactar vidas e glorificar Deus em tudo o que você faz. É por isso que lá em 1 Reis 19, o texto sagrado nos diz: vai, volta pelo teu caminho e unge a Azael, Jeú e Eliseu. O que Deus estava dizendo é: Elias, você pode até ficar cansado, renova suas forças, e agora me ouve, e agora que você me ouviu, volta e vai fazer o que tem que fazer. Talvez você esteja cansado do seu casamento, assim diz o Senhor, está na hora de você buscar ajuda, vai para uma célula de casais, procura terapia, vai em busca de auxílio espiritual, ouve a voz de Deus e depois continua, perdoa, ressignifica, recomeça. Talvez você esteja em ponto de matar seu filho, não faça isso. A Bíblia diz: não matarás, e é crime, você vai para a cadeia. E em vez de você matar, você vai pedir graça ao Senhor, você vai parar, você vai buscar por ajuda, você vai buscar por um psicopedagogo, você vai buscar por terapia, você vai buscar o Senhor, você vai pedir ajuda de outros pais que são referências para você, você vai parar, vai ouvir a voz do Senhor, e o que é que você vai fazer? Você vai se levantar e agora vai dar uma direção para o seu filho. Talvez você esteja assim no mercado de trabalho, talvez você esteja assim no seu próprio trabalho, talvez você esteja assim com o seu vizinho, talvez você esteja assim na sua vida, mas escuta o que eu tenho para te dizer: está na hora de você parar, buscar renovação de força no Senhor, está na hora de você respirar, ir para a solitude, ouvir a voz de Deus e agora se levantar, ressignificar e recomeçar. Elias, que estava querendo tirar sua própria vida, Elias que estava querendo desistir de tudo, ele voltou para a ação e ele saiu ungindo outros profetas. Deus quer te usar para usar na vida de outras pessoas. Deus quer te levantar dessa cadeira hoje para que você cumpra a grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai e faça discípulos em todas as nações. O Senhor nos chama para uma missão e nós temos uma visão muito bem estabelecida nesse lugar. Qual é a nossa visão, família? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Então essa semana, quantos você ganhou para Jesus? Essa semana, quantos você ajudou para conhecer Jesus? Ou você quase atropela aquele que era para ter conhecido Jesus e quase conheceu o cão, porque você quase atropelou ele, e porque você usou uma palavra dura. Teu vizinho talvez queira conhecer qualquer pessoa, menos Jesus, porque se você é a representação de Jesus, ele não quer ver Jesus nem pendurado numa cruz. Que tal você mudar sua postura e fazer como Elias, se levantar do seu lugar e cumprir com a sua missão? Eu encerro essa palavra com uma citação de Oswald Chambers, ele que é conhecido como o pai das missões. Ele disse: a fé nunca sabe para onde está sendo conduzida, mas ama e conhece aquele que a conduz. Quando nós temos fé, nós damos passos, nós acreditamos, nós avançamos. Eu estava ouvindo muitas pessoas, algumas literalmente falando, e outras apenas agindo, e a ação dessas pessoas falaram comigo. Algumas ficavam assim, ó, na hora do louvor. E Deus falou comigo dizendo: se você quer ganhar todas as pessoas para Jesus, porque tem pessoas com sensibilidade auditiva que você não está tendo sensibilidade com elas. E eu conversei com alguns bateristas daqui da nossa casa e eu dizia: meu filho, eu sei que é bateria, mas não dá para ser alisateria, não? Não dá para você alisar esse negócio, não? E ele disse: o problema não é bateria, o problema é acústica. E aí eu orei ao Senhor. E eu fui para uma igreja final de semana passado. E lá eu fiquei apaixonado. Porque lá a bateria dava para ouvir. Não estourava o ouvido.
E aí eu só orei dizendo, Senhor, eu sei que é o terreno, eu sei que a gente tem muitos desafios financeiros, mas nos ajuda com aquário de bateria. E vocês não vão acreditar. Não, vocês são crentes. No outro dia, um pastor me ligou e disse, rapaz, sabe aquele aquário de bateria que custa 17.500? Pois é, eu comprei um, paguei frete, e o caba trouxe 2. E ele disse que não quer voltar com outro. Então ele quer dispensar esse aquário. Eu disse, mas ele aceita rins, fígado, alguma coisa assim? E ele disse, não, mas ele tira o frete, ele tira isso, ele tira isso, ele tira isso, ele tira. E eu, no final perguntei, e ele divide sem juros? Em quantas prestações? Até Jesus voltar. O cara disse, eu vou fazer melhor, eu vou até aí na tua igreja, se eu gostar da igreja a gente conversa. Eu digo, pois tu já gostou, pode vir. Agora já vem entrar o aquário, porque tu não vai voltar sem ele não. Tu vai voltar sem ele. E ele chegou aqui, ficou impactado. E ele disse, diga como é que o senhor quer. Eu digo, eu quero doação. Perguntou, eu respondo. Mas resumindo, para a honra e glória do Senhor, essa é a hora que liga na tomada. Liga na tomada. E para a honra e glória do Senhor, como nós vamos pagar? Nós já temos tudo que é necessário para pagar. E está onde? Posso ouvir um amém? Amém? Semana que vem, vamos desfrutar. Alguma pessoa chegou e disse, isso aqui é uma jaulinha para a criança que não se comporta? Eu disse, ainda não. Mas eu coloquei aqui, não vai ficar aqui, ele vai ficar exatamente ali. Jorge está ansioso, está feliz. Ele disse, bispo, foi a melhor aquisição que essa igreja já fez. E a gente está com muita expectativa, então semana que vem, todo mundo, ninguém traz mais abafador de ouvido, porque a gente está, isso aqui é pela família, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é sobre fé. É sobre a gente ter muitos desafios, mas é sobre vida. Faz sentido para você isso? Então a minha pergunta é, você está pronto para desfrutar com fé de dias melhores na sua vida? Se essa palavra faz sentido para você, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, para juntos nós orarmos.